dia, pessoal! Estamos aqui em mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos dar início ao conteúdo e vamos estar falando sobre o século XX. Um século que nós passamos, vivenciamos e que foi muito importante para o desenvolvimento da humanidade. Porque desse século foi justamente onde se desenvolveu as grandes tecnologias que nós temos hoje, que inclusive eles estão em desenvolvimento. Esse conteúdo ele está localizado na página 27 do nosso material, certo? Então, aqui ele vai trazer alguns pontos importantes. Eu vou estar explicando um pouco para vocês, vou dar uma pausa também, porque às vezes a gente precisa complementar o que está aqui no caderno, o que está no livro, né? E assim, é muito importante vocês também irem além daquele conteúdo que a gente traz no livro, porque às vezes o livro traz o conteúdo, mas às vezes de uma forma mais resumida. E se a gente quer adentrar, a gente quer se aprofundar um pouco mais no conteúdo, vocês têm a internet, YouTube, né? E várias fontes de pesquisa que vocês podem estar pesquisando, não só sobre o século XX, mas também sobre o século que a gente está vivenciando, que é o século XXI, certo? Então, aqui no texto, ele trata aqui, desde 1903, quando o atual estado do Acre, que antes pertencia à Bolívia, foi incorporado ao Brasil. Como eu vim já falando, tratando com vocês, o mapa do Brasil que a gente tem hoje não foi tão bonitinho, tão perfeito como ele é. A gente teve algumas modificações no nosso território. Então só foi 1903 que o estado do Acre ele veio ser incorporado ao Brasil, ao nosso território brasileiro. Com a assinatura do Tratado de Petrópolis, nosso país apresenta os mesmos limites territoriais. Então a atividade industrial se expandiu, com a maior concentração nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, com os investimentos advindos do capital obtidos com a produção do café. Então o Brasil começou a industrialização do nosso país, ele se desenvolveu de forma tardia. Como eu já tinha retratado para vocês, nós somos um país que o forte da nossa economia é a agricultura. E as indústrias, elas veio um pouco tarde, se desenvolveu nos outros mundos, mas veio um pouco tarde aqui para o Brasil. E quando isso aconteceu, os grandes centros urbanos, na época, que era São Paulo e Rio de Janeiro, foi onde concentrou a maior quantidade dessas indústrias. Então a população saía do interior e ia se concentrar nas grandes capitais. Até hoje tem muita gente que sai aqui do Nordeste e vai-se embora para a região sul do país, sul, sudeste, atrás de melhores condições de emprego, certo? Se a gente for contar aqui, vocês devem ter familiares que moram para Branda de lá, né? Eu tenho em todo mundo. Aqui em Cabedelo mesmo, o pessoal tem muito esse costume de ir embora para São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, né? Eu conheço gente da minha família que mora lá. Exatamente. Então aqui como traz no texto que a atividade industrial se expandiu com maior concentração nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, com os investimentos advindos do capital obtido da produção do café. O café e o açúcar, nessa época, eram dois produtos muito fortes que a gente tem, inclusive até hoje, né? A gente tem uma grande produção de café e também da cana-de-açúcar. Que inclusive aqui no litoral da Paraíba a gente tem alguns locais, algumas regiões que ainda tem essa cultura, né, de cultivar a cana-de-açúcar, seja para fazer o açúcar, a rapadura, a fabricação de cachaça, do álcool também, que é um combustível, certo? Então isso ainda se torna presente aqui na nossa região. Dessa forma ampliou-se a rede rodoferroviária para atender a demanda a indústria industrial por transporte. Então a ferrovia era um dos meios de transporte mais utilizados nessa época. Lógico que depois foi desenvolvendo, né, as estradas aqui no Brasil e também a exportação e importação de produtos através de navios, certo? Então a gente vê que o Brasil ele foi desenvolvendo justamente para atender essas necessidades do mercado na nossa economia. Então vamos lá ver o que é que o texto traz mais aqui para a gente. A partir da década de 1940, verificou-se um intenso fluxo migratório de nordestinos, como eu estava falando para vocês, em direção a sudeste, para trabalhar nas indústrias e de sulistas em direção ao centro-oeste do país, para trabalhar na região de expansão das fronteiras agrícolas. Muitas áreas rurais se modernizaram no país, enquanto outras conservam técnicas de produção tradicional.
Se a gente for aqui no nosso estado, no interior da Paraíba, a gente ainda encontra engenhos de cana-de-açúcar que ainda tem aquela forma de produção artesanal primitiva que é desde a época da colonização, que é utilizando a tração animal, certo? As pessoas que ficam lá para moer, colher, para fazer todo o processo artesanal. Hoje a gente tem engenhos de açúcar que estão mais modernos. A intervenção humana é muito pouca, mas a gente ainda encontra esses, digamos assim, esses tipos de produção ainda de forma rudimentar, não só aqui na Paraíba, como também em outras regiões do nosso país. Então vamos lá. Em 1960, a sede político-administrativa do país foi transferida para o Centro-Oeste com a criação da cidade de Brasília. A construção da cidade de Brasília, durante o período do governo de Juscelino Kubitschek, foi um grande desenvolvimento para o nosso país. Mas também foi aí que começou ao nosso país a se afundar em dívidas, porque ele teve que pegar dinheiro emprestado com os bancos internacionais e até hoje o Brasil ainda tem uma dívida interna e externa muito alta, que ainda não conseguimos quitar essa dívida, certo? Muitos governantes já tentaram, mas ela já está tão estrondosa aí que está um pouco complicado de, digamos assim, de quitar essa dívida que nós temos aí histórica ainda, certo? Então, em 1977, o estado de Mato Grosso foi dividido, criando-se 2 estados, Mato Grosso do Sul, que tem como capital a cidade do Campo Grande, Mato Grosso, que tem como capital Cuiabá. O estado de Tocantins foi criado em 1988. Gente, prestem bem atenção a essas datas de criação desses estados. Pode ser, como é que se diz? Que cai na prova, exatamente. Prestem bem atenção. O estado de Tocantins foi em 1988 e tem como capital a cidade de Palmas. Essa cidade foi idealizada por arquitetos e diversos trabalhadores. Migraram para a região para executar a obra, sendo implantado como capital em 1990. Então a gente vê que a construção de Brasília e também a construção de capitais, dessas capitais, elas também ajudaram para o desenvolvimento de determinadas regiões, criação de empregos, criação de novas indústrias, novos comércios ao redor, porque quando a gente começa uma grande obra, tudo aquilo ao seu redor vai se desenvolvendo. A gente não tem aqui uma universidade aqui na BR de Cabedelo, as Ciências Médicas. A gente viu como ali o bairro de Jacaré se expandiu por conta da criação daquela universidade. Vários condomínios já foram criados ali. Tem um viaduto, vamos fazer, não sei se vão colocar passarela. Então, tudo ao redor de lá, exatamente, tudo ao redor daquela região, ele está sendo se desenvolvido a partir da criação dessa universidade, certo? Tá acabando, parece. Tá com esse menino? Vamos lá. A gente tem aqui na página 28, certo, pessoal? Um mapa bem bonitinho do Brasil. Olha como ele tá lindo, tá certo? Esse aqui foi data do século XIX ao século XX. Então o mapa ele é um mapa histórico que fala um pouco sobre a organização do território brasileiro após a criação do Acre no início do século XX. Então a gente vê que o mapa do Brasil, né, colegas aí atrás que gostam de conversar, que o mapa do Brasil ele não é da forma que a gente conhece hoje. Então ele passou por várias transformações até esse desenvolvimento econômico do nosso país e também essas fronteiras que foram criadas a partir da expansão do território, a partir da criação de novos espaços da economia também, certo? E também a partir da criação de novas formas de obtenção de lucro e renda para a população. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão resolver a atividade que está aqui na página 28 e 29 do nosso material. E a gente hoje também vai dar uma introdução aqui na questão das regiões brasileiras e na sua diversidade. Vamos tentar na próxima aula, certo?